Sistemas catalíticos são utilizados em uma gama de processos químicos e contribuem para um desenvolvimento mais sustentável, permitindo diferentes transformações químicas e promovendo uma diminuição no uso de reações estequiométricas na síntese de diferentes compostos, tanto na indústria quanto na química fina e farmacêutica. O meu nome é Carolina Machado Terzi e hoje eu apresentarei o meu trabalho de preparação de catalisadores de fase heterogênea baseados em compostos lamelares para utilização em processos catalíticos, desenvolvido sob orientação dos professores Fernando Ipic e Shirley Nakagaki e com colaboração da Université Clermont-Auvergne da França. Reações de oxidação catalíticas são muito empregadas na indústria. Uma das matérias-primas mais utilizadas, mas mais difíceis de ser oxidadas seletivamente, são os hidrocarbonetos, devido à inércia química das ligações CH nos alcanos. Na indústria, os compostos oriundos da oxidação seletiva do alcano ciclohexano, como por exemplo a ciclohexanona e o ciclohexanol, são utilizados na produção de fibras têxteis de nylon 6.6, fibras essas de elevada importância para a produção de diferentes produtos industriais, dos mais simples, como por exemplo utensílios domésticos, aos mais complexos, como por exemplo componentes utilizados na indústria da robótica. Entretanto, o processo atualmente utilizado para a obtenção dessas fibras é um dos mais ineficientes ainda usados em grande escala, além de não poder ser utilizado em condições brandas de reação, levando ao maior gasto e maiores descartes de resíduos. Com vários problemas a serem contornados, a busca por catalisadores seletivos e eficientes tem sido a força motriz de muitos pesquisadores na academia, como os agraciados do Prêmio Nobel de Química em 2021. Catalisadores baseados em compostos inorgânicos podem atuar em dois tipos de catálise, homogênea ou heterogênea. A catálise heterogênea apresenta diversas vantagens em relação à fase homogênea, sendo a mais importante a facilidade de recuperação e reuso do catalisador, apesar de geralmente apresentarem rendimentos menores. Tendo em vista isso, um suporte inorgânico muito utilizado para imobilizar catalisadores são os hidróxidos duplos lamelares, os HDL, que são o foco desse trabalho. Os HDL são compostos lamelares, com sua fórmula geral aqui escrita, que podem ocorrer naturalmente, como o mineral hidrotalcita. Suas lamelas apresentam íons metálicos ditrivalentes coordenados octaedricamente a hidroxilas, e o espaço entre as lamelas apresenta ânions. Diversos ânions podem estar nesse espaço interlamelar, inclusive espécies que possam atuar como catalisadores, como é o caso dos ânions tungstato e molibdato, cuja literatura apresenta diversos trabalhos onde atuam em reações com transferência de oxigênio de um agente oxidante a um substrato de interesse. Os HDL intercalados com esses ânions podem ser aplicados em uma gama de reações de oxidação e redução de interesse industrial, tais como a oxidação do ciclohexano e a redução MPV. Ademais, visto a versatilidade dos ânions tungstato e molibdato, é interessante pensar na sua aplicação em reações sequenciais do tipo one-pot, que combinam dois ou mais processos catalíticos independentes em reações sequenciais dentro de um mesmo pote de reação. Tendo dito isso, os objetivos desse trabalho são a síntese e caracterização de HDLs com ânions tungstato e molibdato imobilizados e sua posterior aplicação em reações catalíticas de oxidação e redução únicas e sequenciais. Partindo para a parte experimental, foi realizada a síntese por outro colaborador do grupo dos HDLs base com carbonato intercalado, pelo método de coprecipitação a pH constante. Em seguida, os HDL de carbonato passaram por trocas iônicas até estar intercalado com íons tungstato e molibdato. Os sólidos obtidos foram caracterizados por diversas técnicas instrumentais. A partir dos difratogramas de raios-x obtidos, foi possível confirmar que os sólidos apresentam estrutura lamelar, típica dos HDL. A presença dos íons tungstato e molibdato foi confirmada pelos espectros de Raman e UV-Vis de amostra sólida, bem como a configuração desses íons. No entanto, não foi possível observar que houve intercalação dos ânions na lamela, sugerindo que eles se encontram mais superficialmente. Os sólidos foram então aplicados na reação de oxidação do ciclohexano, utilizando como oxidante peróxido de hidrogênio. As condições de reação adotadas foram temperatura de 40 graus Celsius, 3 horas de reação e proporção entre catalisador, substrato e oxidante de 1 para 21 para 105. Os resultados obtidos são muito animadores, mostrando que o melhor catalisador nas condições adotadas é o HDL de 5 alumínio com íons tungstato imobilizados, mostrando rendimentos de conversão expressivos.
Esse catalisador foi então aplicado em reações mais longas de oxidação, 6, 8, 16 e 23 horas. Os resultados mostraram que, apesar de se obter um rendimento máximo em 23 horas, o melhor tempo de reação seria de 8 horas, pois atinge valores próximos ao máximo em um menor período de tempo. Em seguida, foi realizada a tentativa de reação única de redução MPV em 3 condições diferentes, na presença de peróxido nas temperaturas de 40 e 70 graus Celsius e na ausência de peróxido na temperatura de 40 graus Celsius. Os resultados obtidos são rendimentos de conversão ainda modestos. No entanto, é possível observar como o rendimento é maior na ausência de peróxido, sugerindo que, ao realizar uma reação sequencial, o gatilho da segunda perna deve ser ativado após o consumo de peróxido no meio da primeira etapa. Como considerações finais, nós temos que os sistemas e as condições para as reações sequenciais envolvendo o catalisador ZA1W ainda estão sob investigação.